Beleza? Olá, E aí? Tchê. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo, beleza, beleza. Tudo jóia. Então, bom, vamos lá, deixa eu me posicionar aqui. Então, pessoal, boa noite. Estamos aí para mais uma live. Tô com. Tá dando um retorninho aí, Teline, no áudio aí. Tá. Deixa eu fazer Tá, com o fone, então, peraí. tá, beleza. Enquanto isso, eu vou apresentando aí. A Roberta tá junto aí também. Ah, então, pessoal, boa noite. A Oi, gente tem melhorou hoje aqui? aí uma. Ah, melhorou, melhorou. A gente Pronto. tem hoje aí uma live para a gente falar então sobre, né, da oportunidades de negócio aí dentro do mercado cervejeiro, né, e a provocação aí do título da live é justamente, né, para quem, né, você quer viver de cerveja, né, então o que que a gente pode fazer, tá, e como é que a gente pode trabalhar isso. Então, só, né, lembrando aí, às vezes tem o pessoal que está conhecendo a gente agora, que a Beer Business é uma consultoria, então, focada em consultorias técnicas e de negócio aí para o mercado cervejeiro. Nós ajudamos, então, com tudo, né, para quem precisa, quem está querendo entrar no mercado. A gente ajuda com o plano de negócios, né? Também temos um contador que ajuda com a abertura da empresa e toda a contabilidade, né? Também toda a parte aí para quem quer abrir um brewpub e ter uma cozinha, a Taline é quem apoia essa parte aí. Temos também suporte para quem quer fazer o registro da cervejaria no mapa, né, quer saber se o lugar onde está, quer colocar a cervejaria tem condições de receber. Também para montagem de laboratório, controle de qualidade. Temos parceiros também aí que trabalham com rótulos, com desenvolvimento de marca, então a gente consegue ajudar vocês aí, né, em todas as partes aí do negócio diretamente ou com os nossos parceiros aí, tá? Então, sempre lembrando aí, né, sigam a Beer Business aí, né, também quem já está seguindo no Instagram, né, também tem o nosso site para quem quer acessar e conhecer, temos os cursos online. E, bom, eu, né, para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe, né, eu sou sócio, sou consultor aí da Beer Business, né, para a parte aí de negócios. Também sou professor do curso de produção cervejeira da Unicesumar, na disciplina justamente de mercado cervejeiro. E também, né, apoio aí, né, trabalho junto nos projetos. Tenho um brew pub, um tap room cigano aí, né, a gente tem um bar e produz a nossa cerveja cigana. E junto comigo aqui está a Taline. Na Taline, bom, fala um pouquinho de ti aí, Taline, para eu não ficar falando de ti aqui. Bem, pronto. Então, eu entrei para a Beer Business exatamente para atender os projetos relacionados a Brewpub, Tap Room, quando a gente começa a trabalhar a questão de atendimento ao cliente do espaço, estratégia de marca, soluções de alimentação, de serviço, enfim. Venho da área de atendimento a bares e restaurantes, né? Então vim para complementar a expertise do time aí com esses modelos de negócio. Ah, legal, legal. E que são modelos que têm muitos detalhes aí, né, para serem observados, né? Pô, da cervejaria a gente já sabe que tem um monte de coisa que a gente precisa cuidar, né? E também no brewpub, no bar, a gente, além da cozinha da cervejaria, a gente tem ainda a cozinha, né, dos alimentos e todos os equipamentos que a gente tem. Mas a gente vai falar isso aí, né, um pouquinho mais depois aí. E eu também queria aproveitar aí para já deixar, né, um suspense aí, né? Mas enfim, no fim da live a gente vai estar falando aí, tem uma surpresa aí pro pessoal. Então, né, mas quem ficar até o fim da live aí que vai saber, tá? Então, vamos começar entrando aí na nossa na conversa aí no que é o mote aqui da nossa live de hoje, né? Falando sobre essa questão, ok, né? A gente, né, tem muita gente que quer entrar no mercado, né? Eu também passei, né, por isso também, acho que a maioria aí do pessoal, quando começa a ter vontade de entrar, de começar, né? Às vezes começa fazendo cerveja em casa, aí aquilo ali começa a ficar legal. Uh, a gente, os vizinhos, né, os amigos começam a nos pedir cerveja. Às vezes a gente chega no ponto que nem a gente consegue beber a própria cerveja, né? E aí a gente começa a pensar em transformar isso no negócio, né? Da Taline caiu aí, mas daqui a pouquinho ela já está de volta aí, já está voltando. Ai,
tá, pessoal? Pode acontecer, né? A gente está sujeito a isso. Então, mas aí se a gente, né, quando começa a querer transformar essa paixão em negócio, né, também, aí voltou, tá de volta aí. Então, o que que acontece, né? A grande maioria do pessoal que quer entrar no mercado cervejeiro já tem uma outra atividade, né? Já tem alguma outra ocupação, muitas vezes quer trocar aquela ocupação por uma nova ocupação, né? Quer entrar, digamos, realmente viver de cerveja. E aí começa que tá, ok, por onde eu começo, o que que eu começo, quais são as alternativas que a gente tem, porque também tem a questão daquilo que a gente está disposto, o que quer fazer, e também tem a questão do dinheiro que a gente está disposto a investir, né? E talvez precise haver aí, né, um planejamento, talvez até a gente chegar no modelo que a gente quer, a gente possa talvez começar com algum outro modelo, né? E aí se adequando, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai tendo aí mais experiência aí para conduzir o negócio, né? Enfim, ter mais recursos aí para poder fazer isso, tá? Então, para a gente começar aí a discussão, o que que, né, eu conversando com a Thaline, né, como é que a gente poderia abordar e como é que a gente poderia falar, né? Claro, pessoal, vão deixando as questões aí de vocês também para a live, que a gente aí, conforme for avançando, vai respondendo. Pode usar o íconezinho ali de pergunta ali, tá? E então, o que que a gente pensou? Vamos falar, né, nos modelos aí de negócio que a gente costuma ver que são mais comuns aí, né? O que tem mais possibilidades aí para o pessoal. Vamos falar um pouquinho de prós e contras deles, né? E também falar sobre dar algumas dicas, né, para quem está querendo começar, falar um pouquinho sobre o volume né, de investimento e os tipos de negócio que a gente escolheu aí para falar hoje. Então, são o Beer Truck, a cervejaria cigana, um tap room, né, uma micro cervejaria, um brew pub e um e-commerce, tá? Então, claro, a gente, né, não vai poder se aprofundar, senão a gente vai ficar aqui 5 dias falando, mas vamos, né, falar um pouquinho, dar umas dicas aí, porque às vezes o pessoal está aí pensando, para que lado eu vou, o que que eu faço, né? Então, a ideia é a gente debater um pouquinho disso daí, tá? Então, acho que a gente poderia começar aí falando talvez as duas alternativas para quem quer começar, que são mais acessíveis, né? São a cervejaria cigana e o beer truck, né? Então, até vou começar pela cervejaria cigana mesmo, né? Não sei se começa pelo beer truck, cervejaria cigana, mas vamos começar pela cervejaria cigana, né, que inclusive é um dos cursos que a gente tem aí na online e a gente trabalha muito plano de negócio para isso também, inclusive com o Sebrae da Bahia, né, a gente também trabalha junto com o Sebrae lá. E o que que é uma cervejaria cigana, então, né, pessoal? Uma cervejaria cigana, para quem ainda não ouviu, né, falar, hoje em dia já está um termo mais comum, mas uma cervejaria cigana é alguém que produz, né, a sua cerveja em uma fábrica terceirizada. Ou seja, eu não tenho uma fábrica, eu contrato uma fábrica, entre aspas, alugo uma fábrica por um dia, né, para eu poder produzir a minha cerveja com o registro, tudo certinho, né? Em geral, como eu falei, começa ali na garagem de casa, chega numa receita que tá legal, tá tendo aceitação, aí, né, quero produzir a minha cerveja com registro dentro da lei para eu poder comercializar, né? Então, não tenho dinheiro para começar a montar uma fábrica, vou começar com uma cervejaria cigana. Então, quando eu comecei, isso era muito complicado de se conseguir, né? As cervejarias não queriam nem ver ciganos na frente, né? Mas era um outro momento no mercado, tinha muita demanda, né, por cerveja artesanal e poucas fábricas, então as fábricas também não tinham muito espaço ali para compartilhar. E aí, depois, com o tempo, né, foram surgindo outras micro cervejarias, então as cervejarias costumam ficar com muito tempo de ociosidade, em média, pessoal, é 60% a 70% do tempo que os equipamentos estão lá parados, né? Então imagina o dinheiro que está parado ali. E aí as cervejarias começaram a ver, pô, pode ser interessante mesmo, então, já que eu fico tanto tempo parado, né? Às vezes as cervejarias braçam 2 dias por semana, e o resto do tempo, então, imagina se são 2 dias por semana, 8 dias por mês, ou seja, 22 dias de equipamentos parados na fábrica. Então, o cigano pode ser uma alternativa para ajudar nessa questão aí. Então, nesse modelo, em geral, o que que acontece? O cigano, enfim, né, quem quer produzir, paga ali os insumos, paga um valor para a cervejaria, né, para esse aluguel, digamos assim, da cervejaria,
E aí, conforme o produto que for produzido, vai ter algum custo adicional. Então, digamos aí, você vai ter uma receita que custa ali R$ 3, ou digamos, por litro de insumos, a cervejaria vai te cobrar. Eu já vi de tudo, pessoal, desde R$ 3 por litro até R$ 12 por litro, viu, Thalina? Agora temos um novo recorde, né? O recorde Pronto. era 11, mas eu já escutei que tem cervejaria também cobrando 12, né? Então, quando é um lugar, tem poucas cervejarias, um lugar de pouco acesso, e ainda assim o pessoal consegue vender, enfim, eu acho um absurdo. Mas é isso aí. Então, digamos, R$ 3 por litro, mais R$ 4 do serviço, né? Eu vou ter ali R$ 7 de custo, digamos, de produção, e aí depois vem toda a questão aí dos impostos, né? Isso falando só do líquido, né? Da cervejaria te entregando isso no barril, e o barril, né, pessoal, tem que lembrar que vocês que têm que comprar, a cervejaria não vai emprestar os barris, ou então, se não vai utilizar barril, vai para garrafa ou para lata, né? Então vai ter o custo, claro, ali da embalagem, mas não vai precisar fazer um investimento ali em comprar os barris, né, em ter câmara fria para estocar os barris, né? É claro que talvez precise de câmara fria se a cerveja não for pasteurizada, né? Mas se for pasteurizada e tiver na lata, na garrafa, enfim, vai ser só o custo dessa embalagem aí. É um modelo que pode ser bastante interessante para quem está querendo começar, porque é um baita laboratório, né? Por mais que esteja questões, talvez a minha margem vai ser menor e tal, mas né, tem alternativas para a gente poder trabalhar isso. O investimento que tu vai fazer é menor, né? O risco que você vai ter é muito menor, né, do que ter uma fábrica, e você pode validar, né? Faz um lote ali, talvez de 1.000, 2.000 litros, né? Ver se tem aceitação aquele da estilo. Às vezes tem cervejarias que fazem até menos, né? Tem algumas micro cervejarias aí fazendo lotes até de 150 litros, né? Exemplo, a Dragorne, lá em Feira de Santana, tem a cervejaria 4.0 ali em Camboriú, e tem outras micro cervejarias aí também que conseguem fazer lotes pequenos. Então é uma forma talvez aí de começar. Por quê, pessoal? É daquela história que a gente sempre fala, né? Deve estar cansado de escutar eu falar que fazer cerveja é a parte mais fácil da história, né? Vender é que é o problema, né? A produção aí é 20% do problema e a venda é 80%, porque, enfim, aí você já imagina, né? Tem que contatar os pontos de venda, colocar o produto, entregar o produto e levar e buscar o barril, se for o caso, né? A gente sabe que vender e receber são duas coisas completamente diferentes, né? Então também tem essa questão da cobrança. Enfim, é uma série de coisas aí que são inerentes aí para todos os modelos aí de negócio, mas que dependendo de cada modelo vai ser facilitado de alguma forma, né? Sempre vai ter os prós e contras, né? Então, o que talvez poderia ser o pró aí da cervejaria cigana é a possibilidade de testar o mercado antes de fazer um investimento maior, né, ter esse investimento mais simplificado e a possibilidade de entender como o negócio funciona e ver se você realmente, digamos, dá para coisa, né, tem tino para esse tipo de coisa, né, porque né, se tu montar uma cervejaria e descobrir que tu não tem vontade de vender, não tem né, esse dom aí, enfim, a coisa já começa a ficar bem mais complicada. Aí, ó, o Kleber aí da Miracle já falando, ó, difícil é vender, é isso aí, né, Kleber? Sim. Então, Thaline, em É, relação a cigano, o que que tu pensa aí? não, tem um aspecto que a gente tem que considerar também, que é o tanto que, enfim, tem aquela turma que gosta de fazer cerveja e trabalhar com cerveja, são duas coisas bem distintas, né? Então, a cigana, além de testar marca, de testar mercado, de testar conceito, etc., tem mais a questão de se experimentar enquanto empreendedor ou empresário, né? Que é a questão... Ai, tá dando mau Tá, contato tua na luz tá luz aqui. variando aí. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Porque a gente exatamente tem essa questão, assim, que a gente, por exemplo, vai sair do trabalho, porque, enfim, cansou de trabalhar no que estava fazendo, etc., e resolve que vai começar a trabalhar com cerveja, né? Tem esse tempo também de se experimentar trabalhando com isso. É isso aí, Maila, o negócio não é um hobby, né? Então, tem esse gap, né, entre o fazer cerveja e o trabalhar com cerveja, e a cervejaria cigana, exatamente por ter um investimento um pouco menor, por poder fazer essa etapa de experimentação, também nos permite entender se é isso que a gente quer, né?
Uhum. Inclusive, tem em uma transição de profissão, digamos, uh, é, tem gente que começa como cigano exatamente para poder manter o seu trabalho original e ir crescendo aos pouquinhos, né? E se Uhum. envolvendo mais profissionalmente com isso para poder fazer uma transição de carreira e não um larga tudo e ver o que acontece, né? Então a gente tem Exatamente. uma etapa de experimentação em vários aspectos aí também. Sim, sim, né? E também lembrando, né, pessoal, para quem parece história de viver de cerveja, às vezes o pessoal, não, mas eu trabalho, bom, eu trabalhava com TI, né? Então vocês imaginam já com computação, né? Então, às vezes o pessoal tá estressado com o trabalho onde tá, mas o meu negócio é viver, vou, né, se apaixona pelo processo ali de produção, então eu, né, quero largar o que eu tô fazendo e daí vou, né, vou trabalhar com cerveja, né? Cara, vai ser tão ou mais estressante do que tu tá fazendo agora. A diferença é que, ok, tu vai trabalhando, tá trabalhando com uma coisa ali que tu curte. Mas se, principalmente se você não é empresário, você é um funcionário, né? Todo mês tem o saláriozinho lá certo, tem o horáriozinho para entrar e sair, né? E quando você muda para ser um empresário, cara, todos aqueles memes que vocês veem de empresário, das dificuldades de empresário, vocês vão sentir na pele, né? Então, é aquela coisa, se você não vender a cerveja, não tem dinheiro, né? Então não tem mais aquela grana garantida fixa lá no final do mês. Tem meses que dá bastante grana, tem meses que vão dar menos grana, e aí você vai ter que ir adaptando também a vida e o orçamento para isso, né? E aí é aquela coisa, se tu não sair para rua, se você não for atrás para vender, gerar a venda, fazer a cobrança, né? Correr atrás do time aí pro pessoal trabalhar, o resultado não vai vir. Né? É bem diferente de estar lá Claro, a gente sabe que na empresa, eu sei também trabalhei como gerente de projeto, né? Ajudando o comercial, correndo para vender, mas a diferença é que o meu salário estava garantido lá no fim do mês. Agora, como se tu é empresário, não é bem assim. Então, essa questão da cervejaria cigana é muito interessante para isso. Ela combinada com outro modelo, né, que a gente vai falar depois, ela pode ser ainda mais interessante aí, tá? E aí, E bom, falando em... tem um Oi, ponto diga. para a gente falar ainda da cigana só, Felipe, que é a Uh, questão mesmo de mapear quais são as possíveis cervejarias que receberiam, né? Porque é um sim. modelo que, via de regra, assim, se a gente fosse pegar o grande grupo dos negócios, das soluções que a gente vai desenvolvendo com os clientes, a cervejaria cigana, ela geralmente é uma alternativa como modelo de produção, aí pode ser associado ao bar ou não, né? Mas Uhum, exatamente para ir podendo fazer essa questão gradual. O que acontece é que daí, nesse sentido, a gente tem que mapear mesmo, se tem lá a cervejaria que perto, na região, que vai conseguir receber, como é que estão as condições de negociação, etc., né? Tem alguns uhum, clientes que, inclusive, compram, mandam fazer em algumas cervejarias mais distantes, porque acabam conseguindo uma negociação e principalmente uma parceria melhor, mais sólida, né? Porque efetivamente sim. essa relação, o negócio vai depender dessa relação, então não pode ser alguma coisa que é muito frágil, uma relação comercial muito frágil entre as duas empresas, né? Uhum, exatamente, né? E eu sempre falo também, é legal isso, todas essas coisas a gente conversa ali dentro, né, também do conteúdo do curso, mas uma das coisas que eu sempre digo também, cara, não é a distância da cervejaria que vai inviabilizar de você fazer uma cigana ou não, né? Porque tem formas de trabalhar a questão do transporte, do frete, então mesmo quando nós começamos com a nossa cigana, a produzir cigano, como ciganos aqui em Porto Alegre, com o Ernesto, né, que é o meu tap room aqui, ó. Então, né, a gente produz esse cigano e temos o bar lá, mas a gente estava a 300 quilômetros da cervejaria, né, e mesmo assim, né, isso valia a pena, né, pela forma como a gente trabalhava essa questão do frete aí. Então, quem está assistindo aí, cara, mas eu não posso começar como cigano porque eu não tenho nenhuma cervejaria aqui perto. Tem como, tá? Tem como, né? Não é isso que vai inviabilizar. E como a Thaline falou, né, achando os parceiros certos, aí tendo uma boa relação, né, com a cervejaria, dá para a gente desenvolver, né, e começar a tocar esse negócio de uma maneira bem interessante. E claro, né, assim como tudo, né, logo quem, né, eu falando isso, sempre fazer um plano de negócio, né, pessoal? Sempre ter um planejamento, seja cigana, seja qualquer, tipo de negócio, para vocês descobrirem se o negócio dá certo ou não quando ainda está no Excel, né?
e não depois que vocês já pagaram, já compraram, já colocaram a grana, né, para descobrir que aquilo ali não vai dar resultado. Então, né, a gente consegue planejar e ter uma boa noção com o planejamento de como o negócio vai andar. Lógico que um plano de negócio não vai prever uma pandemia, né? Mas a gente consegue prever, né, a situação pessimista, uma situação otimista e como trabalhar dentro disso aí também. Beleza? Próximo ponto aí, então, Taline, vamos lá. Beer Truck. Conte-nos um pouco aí, Taline, de Beer Truck. Então, o primeiro problema é onde é que vai produzir, né? Aí a gente já começou a falar sobre o cigano. Aí a gente entra no segundo problema, que é onde vai vender o negócio, né? Exatamente. E aí o Beer Truck, ele acaba entrando como uma opção interessante para começar, exatamente porque tem um investimento bem menor do que se a gente vai considerar ali pensar em um bar, pensar em toda uma estrutura física fixa ainda, né? E ele nos permite ir fazendo esse piloto e ganhando espaço, ganhando visibilidade em locais estratégicos, né? Então, a questão da visibilidade, da mobilidade nos permite estar em mais lugares, nos permite firmar mais parcerias, e aí com isso você vai, desde criar a marca lá no Cigano, você vai colocando a marca no mercado e trabalhando a imagem, a reputação a partir dela aí, né? E uma questão é qual é o Beer Truck e a segunda questão é onde é que ele vai estacionar. Exatamente. Esse pode ser, né, um ponto aí. E é muito engraçado, né? Aquelas coisas de rir para não chorar, né? Mas, enfim, né, a gente aqui em Porto Alegre tem... Né, eu estou aqui em Porto Alegre, a Taline tá aqui também. Então, em Porto Alegre, a lei existe uma lei que regulamenta, né, os food trucks, né? Então o beer truck acaba sendo uma classe, digamos assim, de food truck. E o que diz a lei de food truck aqui em Porto Alegre? Que os beer trucks, os food trucks não podem vender cerveja na rua. Ou seja, tu pode ter um beer truck, só não pode vender cerveja na rua. Então aí o pessoal, mas como assim, né? Como é que fica essa história aí? Então, ok, né, pessoal? O que os beer trucks aqui em Porto Alegre precisam fazer? Eles precisam estar estacionados dentro de um espaço privado, né? Então, o pessoal busca aí, às vezes, parceria com estacionamento, né? Parcerias com outros lugares, com restaurantes, né? Outros espaços aí particulares. E dessa forma, eles conseguem, então, trabalhar, tá? Claro, isso é uma questão específica aqui que a gente fala de Porto Alegre, mas é um caso que vale a pena, né, para já ligar um alerta em vocês que, né, quando vocês sempre que vão começar um negócio, né, se é uma cervejaria ou com bar, qualquer coisa, vocês têm que ir até a prefeitura e perguntar se vocês podem abrir o negócio naquele lugar. E quando vocês querem começar um negócio com essa atividade, então, né, de venda de bebidas e esse comércio, né, se vai ter, pode ter comida, pode ser só cerveja, enfim, vocês têm que verificar também qual é a legislação local, né? Aqui foi criada uma legislação específica para food truck, mas pode ser que não tenha na cidade de vocês. Aí vocês têm que ver qual que é a determinação em relação a comércio ambulante, digamos, que vai regular isso daí. Então vocês precisam entender isso para não ter nenhuma surpresa ruim, né? Lembrando também, eu já falei antes, mas a gente tem também o serviço aí de contabilidade que ajuda o pessoal a abrir a empresa, a ver a melhor forma de colocar lá as atividades para, enfim, levando em conta a questão de como pagar menos imposto e tal. Então, isso é uma coisa que vocês precisam, né, estar atentos ali com o Beer Truck. Mas, em compensação, o Beer Truck, né, tem com essa questão de estacionar, ele pode, né, ter algumas parcerias interessantes aí, né? Sim, porque vamos pensar assim, cada vez mais a gente consegue agregar valor às marcas e às empresas e aos produtos, consequentemente, muito pelo relacionamento, né? Então, assim, e essa é uma coisa muito bacana do mercado cervejeiro, que a gente tem uma abertura via de regra, sempre tem exceção, obviamente, mas a gente percebe uma abertura muito maior em relação a outros mercados para parcerias, para trabalho em conjunto, sabe? Então, através dessa questão de a gente estar presente em outros lugares, você pode fazer uma parceria com o pessoal da feira, com o pessoal, tem beer truck que estaciona num condomínio,
tem beer truck que faz parceria com food truck e abrem. Agora eu peguei, outro dia a gente foi num lugar que era um terreno que estava vazio, e aí estacionou um beer truck e um food truck junto. Pronto, estavam lá dentro de um terreno particular e foram trabalhando a presença de marca ali, até que agora eles criaram efetivamente um negócio fixo ali. Então a gente vai tendo um piloto móvel assim também para estabelecer essas parcerias que vão gerando vantagens para mais de um negócio, né? E é diferente, Sim. assim, quando você está sozinho numa ilha no mercado, e quando você vai estabelecendo parcerias, os esforços de venda nesse sentido se ampliam, né? Pensa nesse caso, que você tem lá uma parceria com um food truck também. No mínimo, você está duplicando a rede de contatos, a rede de amigos que vão ser convidados para ir para lá. Então, consequentemente, está duplicando o potencial de visibilidade da marca, né? Quanto mais a gente estabelece parceria, mais a gente tem vantagens para todas as empresas envolvidas, né? Então... Isso, então até aqui em Porto Alegre tem um exemplo, a Veterana, que é uma cervejaria artesanal daqui, eles colocaram uma Kombi num estacionamento de supermercado, numa área ali que era meio morta, então que não estacionavam carros, eles estacionaram ali, colou mais um food truck aí, sei lá, de burger, outro de pizza e tal, e eles colocaram umas mesinhas ali no estacionamento e foi justamente bem nesse processo como a Thaline falou. Então, eles acabaram, e o supermercado é um lugar que tem um fluxo muito grande de pessoas, então, quando eu passava ali na frente, pô, final de tarde estava sempre lotado, né? E eles colocaram aquelas luzinhas, aqueles cordão com luzes por cima, ficou um ambiente bem, parece aquela coisa meio de festa, de interior, assim, até, né? Mas ficou um ambiente muito legal. Então, às vezes o pessoal vai ali para o supermercado, na saída já pega leva uma cerveja para casa, né? E outra coisa que a Thaline falou, né? Eu participei de um congresso agora na semana passada, que foi organizado pela Brau Academy, a Bracerva, né? Então até os vídeos são disponíveis aí no YouTube. Eu estava falando sobre perspectivas de futuro no mercado cervejeiro, né? E, enfim, com a pandemia, etc e tal, tá? Mas eu falei que tem futuro e temos muito futuro ainda, tá? Já resumindo aí, né? Estamos pensando aqui em empreender e entrar no mercado. Uma das coisas que eu coloquei lá foi justamente essa questão dos condomínios, pessoal. É algo a ser muito bem pensado e explorado. Então, por exemplo, aqui no meu condomínio, todas as noites tem um food truck e um beer truck estacionado aqui, né? E até antes da pandemia, o pessoal, né, mandava o WhatsApp para os beer truck, ali para o food truck, e a galera entregava na porta do apartamento, né? Já saía dali, já entregava. Hoje não pode, né, do pessoal subir por causa da pandemia, o condomínio aqui proibiu. Mas então é só descer ali na frente e buscar. E aí, pessoal, principalmente quem é de cidade grande, pense nos condomínios que tem perto aí de onde vocês estão. Talvez condomínios aí que tenham 300, 400 casas, né? Ou então são 5, 6, 10 torres aí num condomínio. E, em geral, em lugares afastados, onde a pessoa tem que pegar o carro e andar 15 a 20 minutos para chegar num supermercado, num centro de compra. E também a questão de que se pedir uma teleentrega, provavelmente o valor da teleentrega lá vai ser maior e o tempo para essa teleentrega também vai ser maior. E aí, se esse condomínio tem uma alternativa que está na porta ali de entrada, e muitos condomínios permitem que os food trucks entrem, né, para estar dentro desse espaço privado, né, aqui em Porto Alegre, né, que tem essa questão de não poder vender cerveja, né, cara, tem muito para se explorar, né, só de atender aquele um condomínio, né, muitas vezes tem. Aí já, quem sabe, já se mantém um negócio só com esse atendimento, né, focado nos condomínios. Então, essa é uma baita dica, assim, pessoal, para vocês olharem. Procurem também, teve os empreendedores que lançaram uma geladeira, né, para vender cerveja em condomínio. Então, se instala a geladeira lá, é tudo automático, tem um app que valida, né, se tu é maior de idade e tal, tem que fazer um cadastro ali. Então, e justamente explorando essa questão do condomínio. Então, com a questão da pandemia, o consumo em casa aumentou muito, vai continuar aumentando. Isso é muito bom para o mercado cervejeiro, porque as pessoas vão começar a beber mais cerveja artesanal em casa e vão continuar indo para os bares. Elas não vão deixar de ter só o espaço de convivência e tal. E esse consumo em casa é muito positivo, tanto que os países onde tem a maior consumo per capita de cerveja, né, o maior consumo é em casa, né? Então, exemplo, Alemanha, 89% do consumo de cerveja é em casa, não é em bar
ou em restaurante, né? Então, isso, né, se essa tendência continuar, para a gente é muito bom. Ó, da Ellen tá aí juntos também, a Ellen do Sebrae da Bahia, e nossa parceira lá tá acompanhando aí o Diogo também, o professor cervejeiro, que é quem elabora as receitas aqui, né, para que a gente também elabora receitas, tá junto aí. Pô, show de bola, galera, que bom estar com vocês aí. Então, antes falando dessa questão, então, né, do que tu diria de prós e contras aí, Thaline, em relação ao beer truck? Então, a gente tem essa facilidade de essa mobilidade, a gente tem a questão de um investimento também menor, né, em relação a as outras possibilidades de negócio, possibilidade de fazer parceria, enfim. E a gente pode trabalhar vendendo cerveja própria, no caso de uma cigana, a gente pode trabalhar vendendo cerveja de outras cervejarias também, né? Então, se você quiser sentir que você tem mais esse tino para o relacionamento, para fazer, tá lá na feira, tá lá no condomínio, agitar nesse sentido, talvez por aí a gente tenha uma possibilidade até mais interessante do que necessariamente começar com a produção própria. Né? Então, também é interessante a gente entender um tanto do perfil de quem está querendo empreender aí para ver assim, tá, quais são os pontos força, né? Como é que a gente explora isso acima de outras coisas? Você vai ter os gaps ali que você tem que preencher de competência, de conhecimento, etc. Mas pensa assim, ok, onde é que eu tenho mais vantagem, né? Mais força, mais potencial, e começa explorando esses pontos, né? Então, o ponto, maior vantagem é essa daí. Por outro lado, a gente acaba ficando um tanto preso, sim, porque não vai ter necessariamente uma solução própria com relação à alimentação, né? A gente fica dependendo de ter um lugar onde estacionar, enfim. E se chover? Pois então, temos mais esse ponto. Deixa alguém entregando, já coloca alguém de capa de cima a baixo para ir fazer a entrega, né? Sim, tem mais essa aí também. Mas é uma alternativa que eu considero também bem interessante, né? E em termos de custo, né? Faltou falar antes também da cervejaria cigana do investimento, né? Mas a cervejaria cigana, dependendo de como você vai começar, o tamanho da leva, às vezes com 6 mil reais, 10 mil reais você já começa, né? É claro, isso eu estou falando do custo lá do produto, né? Que você vai produzir, do famoso CMV que a gente analisa, né, dentro lá do plano. E aí, claro, você vai ter toda a questão aí da distribuição, da venda e assim por diante, né? Mas muitas vezes o pessoal começa até mesmo fazendo a entrega com o próprio carro, né, dando um jeito, já tem uma venda de um lote menor, talvez já tenha os parceiros ali para colocar isso, mas é uma forma, né? Enfim, né, não envolve muito questão de espaço e assim por diante. Já o Beer Truck, a gente vê talvez aí com uns 40 mil reais já dá para ter um Beer Truck legalzinho. Claro, isso vai depender, né, do tipo de carro que você vai, né, adaptar. Enfim, tem carros que tem toda uma parte de refrigeração, tem carros que não tem isso, então os barris vão ficar fora do gelo e aí tem que ter como uma chopeira ali, né, uma parte para gelar a cerveja para servir nas torneiras. E aí você tem que ver também como é que você vai trabalhar o estoque, né? Porque se você não tem onde deixar o barril refrigerado dentro do veículo, você vai precisar, né, que seja uma câmara fria ou geladeiras que você vai ter ali para quebrar o galho enquanto isso aí. Mas você já precisa ter um lugar para estacionar, né, em casa também esse carro, né? Então já precisa um pouquinho mais de estrutura aí e talvez um pouquinho mais de investimento, dependendo da forma como vocês conversarem com a cervejaria, talvez vão precisar ter os barris próprios, né? Ou, enfim, isso tudo depende da forma como vocês vão negociar. E claro, né, também vocês podem ter o beer truck e ter, né, a cerveja cigana de vocês, mas eu vou deixar para quando a gente passar para o próximo tópico aí, então, né, da Thaline, vamos falar do tap room, né? Então, como um tap room cigano, assim, que seria mais ou menos o que é a Arnesto lá. Então, tap room, Thaline, o que tu me contas? Pois então, modelo de negócio querido do coração. Não precisa ficar investindo em equipamento, não precisa ficar gastando aluguel para, como é que a gente fala, para área suja lá, para ficar sujando o chão.
né? Porque, enfim, lembra lá de toda a ociosidade que o Felipe falou que as cervejarias têm, você também vai ter ociosidade na cervejaria dentro de uma lógica de brewpub, né? Então, o que toca, assim, a principal vantagem do TEP é que a gente consegue validar o ponto, validar o atendimento, ver como é que está a decoração, ver se os clientes gostaram, se os clientes gostam de sentar na mesa, gostam de sentar no balcão, gostam... O que acontece? Você modela principalmente a experiência do cliente. Antes, primeiro lá na Cegana, a gente estava falando de rede de distribuição e produto. Depois ali no Beer Truck a gente já começou a falar de relacionamento. Agora a gente está falando de experiência, né? Então você vai modelar efetivamente a experiência do cliente, vai validar o ponto. Dá para começar com o Beer Truck, que estacionou em um lugar e dali ficou e virou um bar, ou você valida, né? Escolhe um ponto estratégico, enfim. Mas o bacana do TEP é exatamente esse, que em relação a outros modelos de bar, a gente tem uma estrutura muito mais enxuta, tem menos investimento e é uma operação muito mais simples, muito mais tranquila do que se a gente vai pensar, por exemplo, em um brew pub. Já fui dando spoiler do que vem pela frente, mas enfim, no final das contas é muito uma escolha do quanto que a gente quer se incomodar, de quanto a gente quer investir, isso, né? Enfim. Exatamente. E o TEP1 até deixando um esclarecimento, e talvez o pessoal está escutando aqui, que é esse tal de TEP1 que eles estão falando aí, né? Então, como eu mencionei, o TEP1, né, a gente aqui tem por costume chamar de TEP1 um bar que tem lá as torneiras, né, para servir a cerveja, e em geral não tem uma cozinha, algo muito sofisticado ali, às vezes até tem algum salgadinho, alguma batatinha frita, alguma coisa, mas não chega a se qualificar talvez como, né, um restaurante, né? Muitas vezes o Tap Room tem parcerias até com food trucks que estacionam ali junto. Pode ser um negócio interessante também aí de se fazer, porque para pelo menos ter uma alternativa de alimentação. Mas é uma forma de negócio que, né, enfim, é simples de começar, mais simples de começar, mais rápido, exige um investimento menor. Mas essa é a definição nossa aqui. Até se alguém for pesquisar, eu sempre recomendo olhar o site lá da Brewers Association, lá dos Estados Unidos. Para eles, a definição de tap room é uma cervejaria que tem um bar anexo, mas que não tem serviços mais complexos aí de gastronomia e vende pelo menos 25% da produção no local. Isso é um tap room, né? E o Brew Pub, né, para eles então, também uma fábrica que tem serviços de alimentação mais completos ali, anexos, e que vende pelo menos 25% da produção dentro do lugar. Então, o que a gente está falando aqui de TEP1 é um pouquinho a gente está falando né, de tu ter o espaço com as torneiras, assim, digamos, o TEP, né, a torneira ali, a sala com as torneiras, é basicamente isso, né? Então, esse modelo ele pode ser bastante interessante, né, dessa forma que a gente falou. Como a Thaline né, já comentou, ele envolve, então, essa questão da experiência, de estar recebendo os clientes, estar servindo, né, e ele pode, né, enfim, vai estar servindo cervejas né, de cervejarias ali que estão produzindo, mas uma combinação que é muito legal para o Tap Room é a forma como nós trabalhamos também lá na Ernesto, né, no nosso Tap Room ali, na nossa caverna lá em Marau, que a gente é um tap room e a gente é uma cervejaria cigana. Então, nós temos um lugar para receber e para vender a nossa cerveja e nós produzimos as nossas receitas em uma cervejaria como uma cervejaria cigana e vendemos o nosso ponto de venda. Esse modelo tem muitas vantagens aí, né, principalmente porque tem formas de se produzir a cerveja lá e vender pagando, né, com menos imposto dentro do ponto de venda na própria, né? Enfim, isso também são coisas que a gente analisa, né, dentro da consultoria, dos cursos ali também. E então você consegue ter uma margem maior, porque como você está vendendo direto para o consumidor final, você não tem uma carga menor de impostos, consegue ficar no simples. E você é uma cervejaria que está vendendo já com o preço para consumidor final. Então, não é uma cervejaria que vende para o bar por um valor, né, digamos, sei lá, vende por R$ 10 e o bar vende por 30, né, ou 20. Né? Então, se você é um Tap 1, tem como você reduzir esse custo aí e você está vendendo por 30. Né? Então, a margem que você tem nesse modelo de negócio, assim como vai ser no Brewpub que a gente vai falar, ela é muito maior. Então,
Claro, né? Depende do que você quer, da forma como você quer trabalhar. Né? Tem gente que não quer, né, tá ali naquela função de bar, servindo, né, e tal. Mas tem gente, eu, por exemplo, gosto muito disso, né? Sempre que, né, eu vou para Amaral, a Thaline já visitou lá também, já botei ela também para servir chopp lá, né, quando ela visitou, né? Nem quando tá em visita, né? A Thaline se escapa. Mas assim, o que que acontece, né? Aquilo ali faz parte da questão da experiência. Tem pessoas que não. Eu já ouvi uma vez um cara numa cervejaria: olha só, vou ter que abrir esse Tap 1 aqui. Eu não gosto desse negócio de bar, de ter que ficar, né, recebendo um monte de gente aí, mas agora é a modinha que todo mundo quer, eu vou ter que fazer isso. E aí eu fiquei olhando para ele, cara, tipo, eu nem consigo conceber a história de não estar recebendo pessoas e não estar servindo lá na Ernesto, na então, até porque a gente começou sempre, na conta a história que a gente começou com um bar por acidente, porque nós começamos a fazer cerveja, a galera ia ali, a gente nunca tinha, nós levamos umas cervejas para vender e o pessoal ia, comprava e levava, e um dia pediram para sentar lá e beber, a gente disse que sim, e quando a gente viu, tinha 40 pessoas lá toda sexta-feira bebendo cerveja, e nós viramos então um bar por acidente, né? Porque a gente não tinha planejado. Mas então isso sempre teve conosco, assim, porque sempre tinha gente fazendo cerveja, né? Sempre, né, o pessoal estava ali, então para a gente é uma coisa que realmente a gente fica muito feliz, né, de estar ali recebendo e estar fazendo né, enfim, tá nesse trabalho aí, né? Então tem que ver se é isso também que você vai, né, querer para si, porque sim, ó, o Barba Ruiva e o Danilo falando é justamente a interação, tu tem que gostar desse tipo de coisa aí. E é muito legal, principalmente para nós que temos a nossa cerveja, né? A gente consegue servir para o pessoal, ver o que eles acham, ter um feedback em relação à nossa cerveja, em relação às cervejas de outras cervejarias. Então, isso é bem interessante aí. Eu só vou aproveitar aqui só para umas questões aqui, né, que a gente já está há um tempinho aí falando, né, mas o Felipe sou legal, ok. Se ele colocou isso de nick, eu vou acreditar nele, né? Então, ele perguntou aqui se vale a pena participar de programas tipo trainee, de grandes cervejarias para pegar a experiência. Claro que vale, né? As grandes cervejarias, elas têm uma baita estrutura, né? Tanto de equipamentos quanto de controle de qualidade e toda a questão, né, de estrutura de negócio que eles têm, né? Vale muito a pena, né? Então, em termos de qualidade, né, eles têm muito mais qualidade do que as micro cervejarias, apesar de, né, falarem da qualidade, mas pô, as cervejarias, as grandes cervejarias, não estou falando de se tem mais aroma ou menos aroma na cerveja, mas eles sempre saem a mesma cerveja, eles têm laboratórios, têm um monte de equipamentos lá que muitas vezes a gente vai em micro cervejarias não vai ver nem perto. Ó, o pessoal da máquina do tempo está junto aí também, né? Então, o corredor maluco aí. Então vale muito a pena, sim, Felipe. E a outra pergunta, né? Se também do Felipe, se é possível manter um beer truck com produção caseira, e a resposta é não. Né? Então, até hoje me perguntaram isso também, né? Até o pessoal da Bahia lá me perguntou. Mas, assim, para produzir cerveja tem que ter um registro no mapa, né? Então, não existe como vender cerveja legalmente sem ter um registro no mapa. Quem dá, né, esse registro é o Ministério, então é uma questão de legislação federal. Então, também não se aplica a qualquer lei de produção caseira, né, de qualquer coisa assim, daquelas coisas de produtor rural, que às vezes a cidade tem, né? Isso não se aplica. Para o vinho já desenvolveram alguma coisa, né? Mas para a cerveja ainda a gente não tem esse tipo de coisa aí acontecendo. E eu vi também alguém aqui perguntou alguma coisa a mais aqui. O Victor, Victor Fischer. O que vocês entendem como Beer Garden, né? O Beer Garden, cara, ele é um bar, pode ser, vai ser um bar que ele tem um espaço aberto, então não tem, né, diferença nenhuma aí em relação, né, Thaline, tu que é mais do ramo aí não tem nenhum Sim. tipo de questão específica, né, para atendimento externo, né? Não, é uma questão muito. Tem muita questão de nomenclatura que a gente acaba usando no mercado muito mais para o cliente entender mais qual é a experiência que ele vai ter lá, né? Então, quando a gente fala em beer garden, você já está esperando que vai ter um espaço aberto, que vai ter grama, que vai ter árvore, né? Enfim, se eu tenho um bar que tem um espacinho ao ar livre, eu não posso chamar aquilo
de Bergarten, né? Então, Exato. para além de definições técnicas, assim, no final das contas, o que importa é a gente conseguir conversar com o cliente, ele entender o que a gente está falando e o que ele pode Sim. esperar que tem ali. Então, é muito mais esse conceito de ter um espaço aberto expressivo, né? Enfim, que a gente Uhum. pode ter como a gente pode pensar até numa lógica de food park, ou enfim, eu Uhum. posso ter só o espaço da cerveja e daqui a pouco tem outros lugares, outras empresas que também fornecem alimento, fornecem outras bebidas, etc. Ou eu posso ter todo o conjunto do serviço, né? E a gente vai Uhum. migrando um pouquinho para o próximo modelo de negócios aí. Que a Que gente é o vai ter que começar Brewpub. a falar de comida em algum momento, né? Claro, exatamente, né? Tô só segurando aí. Mas só também, a Mayla aqui também comentou antes que a gente falou de Beer Truck, que tem um posto lá em São Leopoldo. E, não, claro, o posto é um espaço privado, também tem bastante movimentação, pode ser um parceiro legal aí para o pessoal do Beer Truck, né? Mais no sentido, claro, não de beber e sair dirigindo, mas o pessoal poder encher ali um growler, alguma coisa, e levar para casa, né? E acho que de questões, por enquanto, é isso aí. O Diogo lembrando aí também que a qualidade das grandes é excepcional e realmente é fato, né? A Nessa é um Biergarten, diz a Mayla. Pior que tem um belo espaço de grama lá fora, temos até o Ganso, né? Que é o mascote lá, né? Tinha um casal, a Gansa, né, acabou falecendo há pouco, mas o Ganso tá firme e forte lá, desde 97. Antes da Ernesto ainda, que a Ernesto começou as brincadeiras em 2009, né? Então, o Vitor também falando aí que tá montando um bar com jardim, que a proposta é que as mesas fiquem no jardim mesmo. Show de bola, Vitor. Se, pô, eu gosto muito de lugar assim aberto com esse tipo de ambiente, né? Se é um lugar bonito, putz, né? É muito legal. Nem vou começar a falar disso, senão eu começo a É. lembrar os lugares E, aí me é, emociono ainda e é mais. aquele ponto só, quando a Fechado gente do está que. falando de lugar aberto, é muito importante a gente considerar as questões climáticas, né? Porque, enfim, Ah, vai sim. chover, dependendo da cidade vai fazer frio, enfim, então a gente tem que Isso, ponderar se a gente vai ter alguma solução para esses dias, ou se a gente vai isso. dizer, ok, nesse dia eu vou vender menos e tá tudo certo no planejamento aqui, tá É, ok, né? Então sim. tem um ponto muito para considerar aí, né? Não, e alguém também perguntou antes ali, desculpa, eu passei o olho, agora eu lembrei, não lembro quem foi, mas perguntaram o KNAI do Tap Room. Né? O Tap Room não tem um KNAI específico, a gente vai falar sobre isso no Brewpub. O Tap Room é um bar, né? Um bar ou é um restaurante que ele vai ter um espaço externo, né? Não tem um KNAI específico para isso aí. Né? O Buzz Beer aí falando sobre que ele também tinha um plano de negócio, era um beer truck, e com a pandemia ele migrou para o e-commerce e delivery de garrafas PET, né? Também, se eu não me engano, a Combita lá, lembra da Combita que eu conversei um pouco com a Mariane hoje, né? Que enfim é responsável lá. E aí, se eu não me engano, eles migraram também, fizeram esse movimento. Mas começou com a Kombi, virou um bar e agora virou e-commerce, né? Para vocês É verem como... como tem, enfim, o pessoal se adaptando aí, tá? E só para fechar, então, a questão do Tap Room, em termos de investimento, tá, pessoal? Uns 80 mil reais, vamos dizer assim, né? Já é um investimento que vocês conseguem fazer começar com alguma coisa legalzinho, um espaço pequeno, vocês vão ter o custo da câmera fria, né? Talvez agora com essa questão da pandemia, né, foi lá em cima. Mas tipo a câmera fria que a gente colocou lá na Ernesto, a gente tem lá 8 torneiras, nós gastamos na época em torno ali de 15 mil reais. Então coloquem aí que vocês vão gastar uns 20 aí, talvez agora com a questão da pandemia, 25, 30, com a câmera fria ali com os tap handle, né, com pingadeira, enfim, tudo isso aí. E aí tem a questão dos copos, né, e como que vocês vão fazer da decoração. E aí a decoração é tipo de coisa que não tem limite, né? Então, né, você pode fazer um negócio mais requintado, um negócio mais rústico, como é lá Ernesto, que era a garagem da casa da minha avó, que a gente transformou num bar. A gente começou na garagem da casa da avó e continua na garagem da casa da avó. Né? Então, os móveis lá são os sofás da avó, as mesas que as avós usavam. Então, tem esse apelo aí também. Enfim, a gente está em casa, literalmente, lá, né? Então, com os 80 mil, eu acho que já dá para considerar que é um investimento, né, legal assim para vocês começarem um espaço como esse aí. Então, já que a Thaline está ansiosa, aí vamos passar para o Brewpub, então, né, que é um modelo de negócio
que se caracteriza, né, principalmente pela questão de ter a produção de cerveja e de ter uma cozinha, né, bem qualificada ali, né, produzindo, né, também a alimentação, mas eu vou deixar a especialista falar sobre isso aí. Também. A gente pode ir pensando nesse sentido, num modelo crescente de complexidade também, né? Porque, enfim, desde o tap room, por exemplo, a gente, no final das contas, ter cerveja é importante, mas ter só cerveja é um problema, porque vai dar fome e as pessoas vão sair para comer em algum momento, né? A gente sempre fala Sim. assim que elas podem vir pela cerveja, mas elas vão ficar pela comida. Então, assim, se você vai ter é, parceria com um food truck, com algum outro lugar que vai fazer delivery, tem essa função também, né? Você pode fazer parceria com, enfim, hamburgueria, com outros lugares que vão fazer entrega ali. Mas, enfim, acaba tendo aquela questão do deslocamento, da espera, etc. E você acaba sempre tendo que ter um parceiro também bem estratégico, porque a satisfação do cliente, a experiência do cliente vai estar na mão daquele parceiro também, né? Então é importante que você tenha parceiros que garantam a qualidade e a satisfação do cliente no mesmo nível de exigência que você propõe, né, para o cliente. Bem, e aí Uhum. então a gente pode pensar, assim como tem a cervejaria cigana, a gente brinca que tem um restaurante cigano também, né? Sim. Porque uma opção também é você comprar comida pré-pronta, enfim, pega lá tudo congelado, enfim, soluções que você pode inclusive mandar fazer a receita própria em uma cozinha industrial. Você recebe o produto e só finaliza no lugar. A gente fica com uma cozinha mais enxuta, com menos equipamento, com menos mão de obra, etc. Obviamente com uma margem um pouco menor, mas enfim, a ciência, né? É uma questão da complexidade do próprio investimento que a gente quer ter. E aí, aos pouquinhos, você, enfim, também aumentando a complexidade, a gente pode ir para a questão do restaurante, né? Enfim, quando eu falo restaurante, pode ser uma hamburgueria, pode ser restaurante que serve risoto, enfim. O que é importante é que o tipo de comida que a gente vai servir tenha relação com a experiência que a gente está propondo, né? Daqui a pouco você está fazendo um lugar super descontraído, super descolado, vai colocar, sei lá, o risoto no prato de porcelana, não sei o quê. Não, pelo menos serve numa caixinha que tenha a ver com o resto da experiência, né? Enfim. Uhum. E aí a gente vai, o ponto da alimentação, assim, ele pode gerar um retorno tão expressivo quanto da cerveja, tá? Só que a gente, no final das contas, é uma fábrica que não dá para estocar, né? Na cerveja, sei lá, enche a câmara fria, tá tudo certo, se der um problema no equipamento, etc, ok, produz no outro dia, né? Quando a gente está falando do restaurante, já tem essa questão que você tem todo o ciclo produtivo até às 6 da tarde, ou antes, né? Enfim, então tem um Uhum. quê de complexidade um pouco maior. E é interessante que você tenha essa expertise dentro da equipe ou que tenha algum parceiro que vai assumir a bronca ali se não fica na mão, né? Sim, Então, sim. enfim. Não, exatamente, né? Bom, o Brewpub ele tem essa questão, né, de unir a gastronomia com a bebida, né? A margem, a gente sabe que a margem da alimentação ela é muito boa também. Então, o que que acontece? A cervejaria não fica, não é só a questão da venda da cerveja, né? Para fora aí. É a questão de tu também ter essa outra fonte de renda que é a alimentação, né? E além da alimentação, né, pelo fato de ter esse espaço para ter a recepção de pessoas, ela pode, né, além de tudo, né, ter produzir eventos, enfim, ter outras formas aí de interação, de experiências para o pessoal que se pode aproveitar no espaço, né? Que muitas vezes as micro cervejarias acabam não tendo essa oportunidade de interação, às vezes até promovem eventos, mas aí, dependendo da localização da cervejaria, isso não, né, não ajuda muito. Mas o Brewpub tem essa vantagem aí também. Tá? Só do pessoal também, já tem a gente me perguntando, até mandando mensagem, se a live vai ficar salva. Sim, a gente vai deixar a live salva aí. Então, quem perdeu o início, aí a Mayara mandando mensagem aí que perdeu o início, a gente vai deixar a live gravada lá também. Tá? Então, o Brewpub ele tem essa vantagem aí. Então, é claro, ele vai, em relação ao Tap Room, ele vai ter um investimento maior, né? Porque a gente vai ter que acabar investindo ali nos equipamentos também, né? E só que assim, também tem formas, né, de se trabalhar,
né? Até, talvez até traçar uma linha do tempo nessa história aí, né? Porque uma das coisas que a gente sempre fala pro pessoal, a Taline sempre ressalta a questão do ponto, ela é fundamental, né, para um negócio desses aí dar certo, né, e também até em termos do esforço e investimento que vai se precisar fazer, né, em divulgação, mas vocês podem, por exemplo, né, começar com um tap room, montar um espaço para receber as pessoas ali e deixar reservado o espaço onde vocês pretendem colocar os equipamentos da cervejaria. Então, vocês conseguem validar se aquele ponto funciona, se o ambiente está legal, se as pessoas estão indo, e se vê que ali realmente o negócio engatou ali, aí vocês podem pensar em fazer um investimento em equipamentos, até né, porque né, o bar já vai estar, né, o Tap Room já vai estar gerando uma renda, já vai estar gerando né, retorno, e esse próprio retorno vocês podem colocar para investir né, nos equipamentos. E se vocês vão, digamos, pegar um lugar né, para colocar a cervejaria, para abrir a cervejaria junto com o bar, e você tem toda a questão de receber os equipamentos, né, que às vezes os fornecedores atrasam, aí tem que fazer todo o projeto lá para adequar para o mapa, aí tem que esperar a fiscalização do mapa para liberar, pode ter ajuste para fazer. Então, às vezes, o pessoal aluga e fica ali 6 meses, 1 ano pagando aluguel, né, sem estar entrando R$ 1. Né? Então, quem sabe vale mais a pena investir, que é um custo menor ali, montar o espaço para receber e depois agregar a parte de produção. E, inclusive, existem até, eu sei que a Egiso já fez projetos até de cervejarias dentro de container, né? Então, os outros fabricantes também são capazes de fazer aí. Daqui a pouco é um espaço ali que você né, coloca dentro do container ali, só cola o container ali do Vai lado, e depois, brincando de claro, você Lego, tem assim, né? Vai um encaixando os Playmobil, um Lego módulos. ali, né, que vai montando ali. E é uma possibilidade, a Birra Velote também, se alguém, talvez, não sei se alguém conhece lá de São Paulo, né? O Cléo foi nosso aluno, né? O proprietário fez o nosso curso de cigana, fez o curso de Brew Pub, e ele montou o negócio dele lá todo baseado em containers, né? Então, enfim, é uma possibilidade. Eu, né, particularmente, falo muito isso. Eu acredito que o que vai conduzir o mercado, o que vai levar o mercado de cerveja artesanal adiante é o Brew Pub ou o Tap Room, que seja, né? Porque a gente vê, e eu apresentei esses dados também naquela palestra lá, mostrei os dados dos Estados Unidos e os dados aqui do Brasil. Né? Se vocês olharem aquelas 8.000 microcervejarias que tem por lá, na verdade são 1.800 microcervejarias. O resto é Tap Room e Brew Pub. Né? Lembrando que Tap Room lá é cervejaria com o bar acoplado. Né? Então, cara, é isso né? que dá esse suporte aí né, para o mercado, porque é ilusão pensar que uma micro cervejaria vai sair vendendo né, cerveja para todos os estados do Brasil, competindo né, em logística aí, né, com a questão toda que é né, a complexidade aí do Brasil e a distância, né? Mas o Brewpub é um negócio muito mais viável, digamos assim. Bom, já começa pela questão de ter essa margem da comida, né? É um investimento muito menor em equipamento, né? Porque um brew pub talvez aí vai produzir 5.000 litros, 10.000 litros por mês. Então, tu sabe que tu vai comprar aquele equipamento para 5 ou 10 e parou por aí o teu investimento. Uma micro cervejaria está sempre investindo, né? Então, e tem esse apelo do local, né? Da galera tá ali. E tem inúmeras facilidades aí em termos de gestão e operação, justamente porque não tem barril despachado para tudo que é lado, né? Se abrir o pub vende só no local, os barris são todos na câmara fria, os clientes passam o cartão na hora que vão embora, né? Então não tem aquela questão da inadimplência, né? Da questão também nessa de barril para todo lado, investimento em barris fica muito menor, né? Enfim, é uma série de pontos aí que são bastante positivos, sem falar que o Brewpub vai pagar menos imposto por estar vendendo direto para o consumidor final e vai estar vendendo com uma margem muito maior né, do que uma micro cervejaria. Então tem muitos pontos positivos aí na questão do Brewpub aí, né, Thaline? Sim, sim. Isso, qualquer Uhum. modelo de negócios que a gente ainda tenha a possibilidade de ter o contato direto com o cliente, no final das contas, se tem pesquisa de mercado no balcão do bar, né? Se a gente está É. atento, assim, você vai descobrir o quanto que o mercado está aceitando pagar pelo produto, como é que está a qualidade, quais são aquelas coisas que eles gostariam de ter que você está desenvolvendo ainda, enfim. Uhum. Então, além de toda a questão
da vantagem do negócio em si, a gente ainda tem essa proximidade com o cliente de poder fazer a inovação a partir da própria demanda que já está tendo dentro de casa, né? É só olhar o cliente com Aham. com essa perspectiva, né? Exatamente, exatamente. E aí, Thaline, a pergunta que não quer calar, quanto? Quanto Pois custa para então. botar, colocar, começar a abrir o pub? Então, ó, vamos por Ai, meu partes, né? Enfim, a gente tem essa questão muito. Enfim, quando a gente fala em investimento, é sempre. A gente tem que destacar que são estimativas, porque sim, você tem fogão de R$ 1.000 e tem fogão de R$ 50.000, né? Da mesma forma, a questão de obra. Você pode comprar um lugar, alugar um lugar que já está meio pronto, é só fazer a maquiagem. Você pode ter que fazer Deus. reforma, enfim. Mas se a gente pensa, já falamos sobre o tap room, né? A partir do tap, o que que a gente vai ter que fazer? Acrescentar uma cozinha. Quando a gente fala de cozinha, de alimento, não de cervejaria, basicamente, assim, cada tipo de cardápio vai ter o seu tipo de equipamento, vai ter o seu custo. Mas se a gente for começar bem pequenininho, assim, a gente vai gastar entre obra, algum equipamento mais simples, digamos uma hamburgueria, você vai gastar pelo menos uns 20.000 para montar a cozinha. Isso pode ser bem mais expressivo de acordo com o tamanho e a complexidade, mas se for para começar pequenininho, enxutinho, vamos colocar aí pelo menos uns 20.000, 30.000 para montar a estrutura de produção do alimento. Tá? Então, a gente está Uhum. casando isso com aqueles 40.000 do TEP, já chegamos aí na faixa de uns 70, 80, pelo menos numa lógica bem enxuta para começar, né? Uhum. Sim, sim. É, né, no TEP 1 eu tinha colocado uma estimativa de 80, né? Se for nesses 30, daria então a 110, né? E aí também, Isso, né, tá, desculpa, me atrapalhei aqui. vai depender também, que nem você falou, isso da cozinha, mas também tem, ó, enfim, ver se vai se investir mais em prato ou não, ou vai servir, né, enfim, vai ser aquelas, como é que chama? Finger food, né? Ou as comidas ali, enfim, né, dependendo da forma como se Ah, vai se a gente vai pensar em trabalhar. petisco, que só vai, enfim, só fritar um negócio que já está pronto, enfim, isso vai Sim, mudar um tantinho sim. ali. E aí a parte da cervejaria, né? Então também vai ter um investimento em equipamentos, mas eu vou falar da micro cervejaria primeiro, depois a gente completa a soma aí para dar uma sequência aí. Mas só o Menandro aqui tá perguntando sobre Tap Room, Brew Pub com Brew Shop. Casado, se tem algum case para mencionar, né? Brew Pub, Tap Room, Brew Pub eu não vi, mas Tap Room a gente já viu. Inclusive, temos um cliente, né, lá em Salvador, que atendemos ali em parceria com o Sebrae, que era o... Henrique, Isso, Henrique lá, né? Que é, como é que ficou o Confraria nome do agora? Malte. Isso, Oi? Confraria do Malte. Confraria do Malte, né? Lá em Salvador. Né? O Henrique montou uma brew shop, né? Ele era Casolec, né? Na época lá. E aí ele começou a agregar, né? Começou a produzir uma cerveja cigana dele também lá da loja, colocou as torneiras, colocou as mesas ali, começou meio que de brincadeira e o negócio foi engatando. Daí ele levou cursos para lá, né, fazia eventos e assim por diante. E aí, quando ele nos chamou, né, para consultoria, era justamente porque estava dando tão certo essa questão do modelo de vender a cerveja ali, de atender, né, que ele queria ver como que ele... Isso, Henrique da Casulec, exatamente, meu nome. Agora virou... exato, tu tá indo junto com ele aí, né? Enfim, então, ali é um case, né? Aqui em Porto Alegre também tinha a WE Brew Shop, né? Que eles tinham um espaço também com a loja ali de insumos e a parte ali com o tap room, né? Então, o pessoal também podia ali comprar cerveja para levar, né? Também abria, né? Então, aí, claro, né? Só tem que cuidar com a questão dos horários, né? De atendimento, enfim, organizar bem, ter uma equipe que consiga atender, porque abrir o shopping, enfim, vai ter seu horário e provavelmente o bar vai acabar indo mais longe aí. Mas, mas é um negócio interessante, talvez, em termos de experiência, porque o cara pode ir lá comprar os insumos e tem até os estilos, né, para degustar ali na torneira, né? Então, uma coisa legal para se fazer, por exemplo, se abrir o shopping, tem uma receita
que ela faz cigana para vender ali no lugar, e essa receita é legal, a Brew Shop pode vender o kit. Né? Tipo, gostou da cerveja aqui que a gente vende? Então tá aqui a receita, pode pegar e fazer em casa. Né? Então, pô, é um negócio legal, o cara tá ali, já degusta, já leva, e aí, enfim, vai gerando curiosidade aí, e os caras dizem, pô, eu consigo fazer uma cerveja como a que o cara vende lá, eu consigo fazer na minha casa. Então, tu aumenta, digamos assim, essa questão da experiência, né? A Bahia Malte também, eu visitei a Bahia Malte lá em Salvador também. Né? Quando eu estive lá, inclusive, quando eu fui lá, eles estavam dando um curso, né, de produção de cerveja, que é outra coisa que as brew shops costumam fazer, mas a Bahia Malte também é outra loja que é bem legal, né? Eu lembro do espacinho deles lá com as mesas, com a banqueta ali e tal, um negócio bem interessante aí. Eu não lembro agora, Menandro, o KNAI da de Brew Shop, mas é bem fácil, tu pesquisa, por exemplo, WE Consultoria CNPJ ou Bahia Malte CNPJ, né? Então, tu consegue buscar ali, porque são informações abertas, né? Esse tipo de informação, e aí tu consegue ver quais KNAIs que eles têm lá, né? Eu lembro de fabricação de cerveja, comércio varejista, distribuição, esses eu tô mais acostumado, mas de cabeça eu não vou lembrar os KNAIs específicos da Brew Shop, mas pega uma Brew Shop ali, pega o CNPJ e procura ali pode consultar na receita, né, também que tu vai achar ali. Né, a Selecione, ó, tem uma Brew Shop, loja de garrafas e TEP, a Donner aí falando. Legal, a Donner também, show de bola, tá junto aí com a gente. Então, ok. Enfim, do Brew Pub, então, falamos, né, agora vamos passar rapidinho aí para a microcervejaria. Né? A microcervejaria, ela é o que começou, né? Essa questão da revolução de começarem a fazer, apesar que lá nos Estados Unidos começaram e também os brewpubs logo depois, né, começaram a entrar aí na jogada, mas a microcervejaria ela vai estar baseada, né, na questão de produzir cervejas para vender, né, em geral as microcervejarias vendem a maior parte da produção para bares, restaurantes e assim por diante, né, para eles revenderem, né, e algumas têm um espaço para receber os clientes, para fazer uma venda direta, mas, de novo, isso depende muito da localização, né, da cervejaria, se ela tem um acesso fácil, né, se tem um espaço que permite isso, né. Um exemplo muito legal é a cervejaria Madalena, em Santo André. Eu visitei eles lá, foi num sábado, eles colocam 600, 700 pessoas na sexta e 600, 700 pessoas num sábado para dentro ali do espaço da cervejaria. Claro, pandemia agora não sei como tá, mas eles tinham uma venda muito grande ali, né? Vocês comecem a fazer as contas, se vender 1 litro, né, por pessoa, né, que seja 1,5 litro ou 2, né, para 600 ali das 700 pessoas que estão ali, né, 2 dias por semana. E mais, eles tinham uma cozinha lá que o pessoal, eles chamavam pessoas ali, né, tipo como se fosse uma cozinha volante que vai alternando, né, para quem ocupa o espaço ali. É um volume de faturamento muito legal. Né? Mas a questão da microcervejaria em si, ela já é bem mais complicada do que esses outros modelos de negócio aí, porque ela vai exigir um belo investimento ali em equipamento. Se você quer fazer realmente uma cerveja de qualidade, fazer as coisas certinho, né? Você tem que fazer um bom investimento e você vai estar sempre brigando com a questão do volume, né? Volume de venda e essa questão de você estar vendendo, por exemplo, né? Que nem a gente falou, o brewpub, digamos, ele tem a cozinha para estar gastando lá, sei lá, talvez o litro esteja saindo 5, 6, 7 reais, né? E o brewpub está vendendo ali, às vezes, a 25, 30, 40 reais o litro, dependendo o estilo. Quer dizer, está ganhando, às vezes, ali 20 reais por litro, né, de margem. Agora, uma micro cervejaria, né, às vezes produz ali, gasta 3, 4 reais lá, enfim, 5 que seja. Aí tem os impostos e tudo, que ela tem que, para quando vende para a pessoa jurídica, tem a substituição tributária. Eu nem vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas aí vai vender, digamos, com a substituição, isso aí, esses 6 viram 8 ou 9 reais. Aí vai vender talvez para um bar ali por uns 12 reais e o bar lá vai vender, né, isso aí lá depois por 25, 30. Então, a cervejaria está ganhando ali 2, 3, 4 reais por litro, né, e o brewpub ganhando 20, 25 reais por litro. Então, é uma diferença brutal de margem. Às vezes, uma cervejaria vendendo 10 mil litros, um brewpub vendendo 1.000 ou 2.000 está tendo a mesma margem, né? O faturamento certamente menor, né? Mas a margem maior. Mas o que importa é o que fica no bolso, né, pessoal?
porque a cervejaria gira muito dinheiro, né? Mas o que fica efetivamente no bolso daí é outra história, né? Então, Felipe, então tu quer dizer que micro cervejaria é inviável? Não, não é inviável, né? Tanto que tem, né, 1.300 e tantas aí abertas no Brasil e o número aumentando, né? Vai depender do modelo de negócio, do lugar onde se está. Então, quem abre tipo uma micro cervejaria, às vezes no interior, num lugar que é Ambev, né? Ou as grandes fábricas são longe, né? Pá, consegue vender muito, né? Vende, né, para a galera que vai pegar chopp para colocar em casa, para bar, para restaurante. E tem vários exemplos desse tipo, né? Por aí. Então, sim, é um negócio que é viável, né? Mas aí você tem que avaliar se para o que você quer fazer, o nível de investimento, o lugar onde você está inserido, o público que você vai atender, né? E isso tudo se faz num plano de negócio. Aquilo ali vai dar retorno, né? Tô certo ou tô errado aí, Thaline? Sim, sim. É que como Uhum, a gente tem uma margem menor no final das contas, acaba sendo um modelo de negócio que também você acaba sendo mais suscetível mais frágil às oscilações, né? Então, de qualquer oscilação, a gente, enfim, caiu venda, pronto, né? Fica mais num restaurante, enfim, se faz um evento, faz um agito, consegue trabalhar com delivery, pensa em outras alternativas, porque você está com relacionamento direto com o cliente. Na cervejaria, você uhum, está com relacionamento com outras empresas, então depende da ação lá no ponto de venda para você conseguir trabalhar, conseguir estimular a venda de algum modo, buscar alternativas, né? sim, E sim. quando a gente pensa nesse sentido também, outra questão, além do investimento que é maior, tem toda essa parte mesmo de logística, conseguir a capilaridade, né, no mercado, enfim, acaba tendo um outro trabalho para conseguir entregar, para conseguir abrir ponto de venda, etc. E o Uhum, que toca nesse sentido? Assim, a gente vai pensar que como é que você vai conseguir ter o aumento de mercado? Aí você já tem que, foi até a capacidade produtiva que comportava aquela planta, muda equipamento, compra mais equipamento, ajusta, não sei o que, sabe? Então a gente uhum. acaba, a cada mudança, você acaba tendo um aumento expressivo também de reinvestimento para conseguir dar conta de atender mais mercado, né? Então, tem mais esse ponto para considerar. Uhum. Isso que a Thaline falou, até o Mário aí, Bittencourt, lá da Mandica, nosso aluno aí também, né, do curso aí de Brewpub, né, faz umas cervejas muito legais, é representante da EB, que é também uma baita fornecedora aí né, de insumos aí pro mercado cervejeiro, a parte de enzimas, né, leveduras e tal. E então ele perguntando se o Maître, né, desculpa, achei que o garçom, o Maître é o melhor vendedor indireto da minha cerveja. É o que acontece principalmente com a micro cervejaria, né? A cara da tua cerveja é a cara do garçom que está servindo, né? No brew pub, tá tudo ali no teu ambiente, tá? Isso tá sob controle. Agora lá na ponta, né, também você tem que ter, né? E isso é uma coisa que as micro cervejarias pecam muito ainda hoje, que é essa questão de dar o treinamento para a brigada, né? De preparar as pessoas para vender aquele tipo de cerveja. Então, muitas vezes o garçom acaba não oferecendo a cerveja, né? Fica com receio porque ele não sabe explicar, né? Não sabe o que que é aquela cerveja, por que que aquela cerveja seria especial, né? E então ele acaba não oferecendo porque se o cliente perguntar alguma coisa, ele também não vai saber responder, né? E essa cerveja fica bom para eu comer com uma massa da tilt, né? Tela azul no garçom. Então vale a pena, pessoal, quem está, né, começando, tá, né, colocando a cerveja num ponto de venda, tira um tempinho lá para explicar para o pessoal, mostrar, faz uma degustação, explica por que que aquela cerveja é daquele jeito, passa uma colinha lá para eles do que aquela cerveja ali harmoniza, né? Porque assim, né, tu acaba ganhando a simpatia lá do pessoal também, e eles vão se sentir muito mais seguros, vão até fazer questão, né, de oferecer a cerveja, já que eles aí, porque eles podem mostrar que eles entendem, né? E é um bom quando a gente consegue compartilhar, né, ainda mais esse conhecimento de cerveja, né? Então, façam isso, tá? Porque faz muita diferença ali cara, até o Edmundo, que é
o meu sócio também na Beer Business, né, que ele trabalhou, foi vice-presidente da Heineken aqui no Brasil, trabalhou na Antártica um bom tempo ali na Kaiser. Ele falava, né, pô, os caras, os garçons, eles, tipo, eles sabiam todos os nomes dos garçons de todos os bares, se os caras tinham filha, né, que ia fazer 15 anos, né, se o cara tava de aniversário, se a esposa, a filha tava de aniversário, e os caras estavam sempre ali, né, e levavam os caras em passeio para a fábrica, né, e aí é o tipo de entre aspas, né, não é malandragem, mas aquele jogo de cintura, aquela questão de tu ter esse contato, né, essa conexão, né, e aí duvido aqui quem nunca passou por isso, né, de chegar num bar, né, que vende lá Antártica, vende, né, vende também a Kaiser, enfim, e aí tu chegar no bar e perguntar, não, que cerveja tem? Ah, tem a Kaiser e tem a Skol, né, e qual que é melhor? Olha, a Kaiser está mais gelada. Será que está mais gelada a Kaiser mesmo, né? É aquela coisa, né? O cara vai indicar aquela que ele tem, né, mais afinidade. Então eu duvido que nunca passou por isso. Então agora vocês entendem por que às vezes você chega no lugar e o cara te diz que está mais gelado. Então, né, também faça essa aproximação para que às vezes para artesanal não é melhor estar mais gelada, né? Mas digamos que está na temperatura certa de consumo. Então, né? Vamos dizer assim. Tá? E falando então de investimentos de micro cervejaria, cara, mínimo uns 400 mil, né? Vamos pegar uns equipamentinhos legal, né? Fazer a coisa ali, ter um controlezinho ali de qualidade aí, né? Então vocês vai ficar mais ou menos por aí. Então naquela questão que a Thaline eu deixei no suspense, né? A Thaline lá a gente tinha 80 mil do Tap Room, colou a cozinha ali, né? Mais 30 mil virou 110, mais os 400 mil de equipamento aí, então uns 510 mil, em torno de 500 mil aí, quem sabe já dá para ter um brew pub aí bem interessante aí para receber o pessoal. E só ver aqui em questão de. Aí o Danilo, aí o Barba Ruiva perguntando investimento, eu já respondi. O Lucas Molinari perguntando se a gente indica empresas de arquitetura, sim, e a regularização, sim. Né? A gente indica o pessoal para fazer o trabalho arquitetônico. E também a gente tem, né, um responsável técnico que faz toda a questão de manual de boas práticas de fabricação, memorial descritivo, né, o que precisa mudar no imóvel para atender as demandas do mapa, a melhor forma de organizar o layout do equipamento para não ter fluxo cruzado, enfim, todas as coisas que o mapa analisa, né, isso também a gente tem uma consultoria específica para isso, né, e o legal é que essas consultorias, elas são todas modulares, né, então às vezes o pessoal precisa de apoio numa parte, mas não precisa no outro. Então, a gente consegue, né, montar a consultoria de acordo com a necessidade do cliente. Né? Então, né, o Mari da Mandica recomendando os cursos aí, legal. Né? Pessoal, tem bastante alunos que estão conectados aí. E a galera das consultorias também. E aí, falando da questão, para né, o último modelo, assim, que é algo que está ficando muito forte aí, né, é a questão do e-commerce, né? Então, o e-commerce e o delivery aí acabaram sendo uma alternativa, né, enfim, as cervejarias poderem continuar trabalhando, né, e até mesmo os bares e restaurantes, né, com a questão do delivery ali também. E é um modelo que, cara, veio e vai ficar, né, bem na verdade é que as cervejarias já deviam estar explorando isso há muito tempo, acabaram se dando conta à força, digamos assim, dessa questão, ficaram por muito tempo ali com 100% do faturamento aí no e-commerce, e é bem provável que já tem algumas falando, agora está voltando, o e-commerce está representando aí 5 a 7%. Cara, 5 a 7% do faturamento é muita grana. Né? Se alguém aí acha que 5 a 7% não é significante, passa para mim que eu fico bem tranquilo ali com esses 5 a 7% aí do que vocês faturam aí. Tá? Então, é um modelo que veio com essa questão da galera consumir em casa, né, faz todo sentido aí. E a gente vê o Devaneio do Velhaco, que eu gosto muito de citar, né, sempre como exemplo, eles colocaram essa questão do delivery, que eles não tinham, e o pessoal já está dizendo para eles, não me parem com isso aí de jeito nenhum. Né? Principalmente quem mora longe e não conseguia ir até lá para beber, agora está conseguindo degustar em casa. Então, é uma alternativa que está aí nessa questão do delivery. E o e-commerce da mesma forma, né? É uma forma da cervejaria poder mandar para longe a cerveja, né, para o pessoal que quer degustar em outras regiões, né, ou mesmo utilizar o e-commerce para vender
na região ou na cidade, é uma bela alternativa aí. Mas a Thaline entende, inclusive, mais que eu da parte aí de delivery. Então, o que que tu conta pra gente aí, Thaline? Sim. Um ponto dois pontos, aliás, que eu queria ressaltar. Um deles é que o pessoal sempre tem dúvida com relação à ferramenta, né? Entro em iFood da vida, Isso. aplicativo, faço aplicativo próprio, que a gente, como é que a gente resolve, como é que a gente operacionaliza isso, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar na função, no que a gente está procurando, assim. Por exemplo, se você Sim. quando vai para a plataforma de venda, quando vai para esses aplicativos, no final das contas, entenda como vitrine. Assim, não vai ser. Tem comissões altas, é uma grana entrar lá, você tem que ficar dando cupom toda hora para ganhar visibilidade, etc. Mas é vitrine. O ponto é a gente ver como a gente traz essas pessoas para alguma ferramenta que a gente fique com o controle, né? Que a gente tenha o contato dos clientes, que a gente possa fazer alguma ação de venda específica depois, né? Então, assim, Uhum. considera outros aplicativos como vitrine, mas procura em paralelo trabalhar alguma ferramenta própria e de preferência, assim, não que seja um aplicativo que a pessoa vai ter que instalar e gastar a memória do celular só para comprar a tua cerveja, né? Porque, enfim, aí a gente já está Uhum. complicando a vida para o cliente. Então, pensa naquelas alternativas que são meio site, assim, entrou ali, comprou, pediu, já está tudo certo, né? Enfim. E a outra questão é exatamente assim, será que a gente não tem parcerias? Será que a gente não tem outros negócios que possam reunir esforço de venda? Será que as pessoas querem especificamente a tua cerveja, mas ou será que querem cerveja artesanal? E a gente vê vários movimentos de empresas que estão se reunindo para fazer uma venda em conjunto, porque daí o cliente vai lá, ele escolhe o que ele quer e não precisa ficar pagando um monte de entrega, não precisa ficar entrando no Uhum. site e no outro, etc. Talvez volta aquela história, né? A gente aciona a rede de contatos de mais gente para a gente conseguir trabalhar esse esforço de venda, né? Então, também Aham. nesse sentido aí, para o e-commerce, para o delivery, ver até que ponto não dá para fazer parceria com outros negócios também, né? Fazer uma plataforma de venda Sim. em conjunto. Uhum. Até o Danilo tá colocando aí, né, o site do Gumer, né, que tem várias cervejarias usando realmente, né, o Gumer está sendo uma alternativa aí bem buscada aí. É uma forma também de atender, tem os modelos mais simples ali que são gratuitos, né, então, do mais simples do gratuito, o site gera uma mensagem que vai para o WhatsApp do bar lá. Então, é um negócio bastante manual, mas, cara, funciona. Alguém vai ter que ficar lá pegando o pedido, digitando, né? Enfim, tem um trabalho aí manual, mas é o tipo de coisa, né, cara, para quem está começando, quer fazer um teste, ver se aquilo ali tá legal, pode começar assim e depois evoluir ali dentro do Gumer para um modelo mais robusto aí, né? Então, como a Nataline falou também, essa questão do delivery, às vezes as parcerias podem ajudar bastante, né? Isso bem nessa questão aí, né? Às vezes o cara, pô, eu quero pedir a cerveja, eu tenho que pedir para um lugar. Aí uma comida eu vou pedir para o outro, outra para o outro. Então, às vezes ter esse tipo de parceria pode ser interessante. Eu sempre cito a N Beer, N de navio, né? Beer com dois Es aí, que é um lugar aqui de Porto Alegre que os caras tinham uma câmara fria que eles alugavam, né, até para uma grande cervejaria daqui. E com a pandemia, eles começaram a fazer delivery para essa cervejaria. Eles viram, cara, mas por que não fazer para os outros, né? E então eles chamaram, então as cervejarias levam as cervejas para lá. Eles têm a parte ali o equipamento para encher growler, esse tipo de coisa aí. E aí tem os motoboys, tudo. Então eles aproveitam a mesma estrutura, eles cobram 15% do valor da venda, 10 é para eles, 5 é a taxa do cartão. E olha que otimização eles têm aí, né? E as cervejarias não pagam nada, né? Por aluguel de espaço, esse tipo de coisa, e pagam só o comissionamento. Então, eu sempre falo, né? Também a gente faz as consultorias aí de plano de negócio para diversos tipos de negócio. E, cara, não é só fazer cerveja, cara. Tem um monte de outras coisas que dá para fazer, né? Tem muita carência na parte por exemplo, isso, né? Parte de serviços, parte de insumos também tem muita carência. Cara, diversas coisas aí, se a gente vai sair falando, tem muitas oportunidades de negócio, né? Então não pensem só na questão, olhem ao redor e vejam o que tem de necessidade aí, né? Essa questão aí do delivery é uma que pode ser alguma coisa, né, interessante, né? Então, fora
a história que a Thaline folga em mim, que eu sempre falo, mas se alguém um dia fizer isso, por favor, me conte que se deu certo, né? Mas é que uma vez eu vi uns caras do Uruguai que vieram comprar umas pegas, aquelas de enxergrauler aqui na WE, eu tava lá no dia, e aí os caras estavam vindo comprar uma carga desses ali, mas aí por que eles estavam fazendo isso? Porque eles ofereceram, chegaram, não estavam conseguindo vender, chegaram numa pizzaria de teleentrega e falaram, meu, tem como vender a nossa cerveja junto aí, fala que é artesanal e tal, a gente deixa aqui a chopeira, deixa os pets aí para vocês, e aí vamos deixar isso, ver se vende, senão a gente leva a chopeira embora e tal. E aí os caras começaram o pessoal ligava, eles ofereciam, ó, a gente tem um chopp artesanal que a gente está vendendo assim, e começaram a vender. Aí disse que deu 2 semanas, a galera começou a ligar lá para a pizzaria, ô meu, a gente tem que pedir pizza ou dá para pedir só a cerveja? Né? E aí, cara, eles viram que realmente tinha, né, um mercado aí. E isso é só uma parceria, né? Um exemplo de uma parceria com a pizzaria. Então, né, dá para buscar outros, né? Quantos modelos dá para a gente pensar aí, né? Até no curso a gente aborda vários, né? Mas enfim, essa questão da parceria é um lance interessante. O e-commerce, daí, claro, toda essa parte da entrega, como a Thaline falou, pode ser com o aplicativo, aí tem as taxas e tudo. O e-commerce também tem essa questão ali do site, vai ter dependendo, a gente tem inclusive no site da Ver Business lá, a gente tem um curso gratuito de como montar uma loja virtual gratuita, né? Óbvio, né, pessoal? Se é gratuito, tem lá as limitações dela, mas às vezes para quem está começando, né, pode ser um primeiro passo aí. Mas aí o e-commerce também tem essa questão aí de ter alguém tem que estar lá cuidando para tirar o pedido, né? Tem que fazer a separação, tem que chamar o motoboy e tal. Então, o delivery às vezes está mais relacionado ali com o pessoal do motoboy, do bar e assim por diante. O e-commerce também pode funcionar assim, mas também pode ter a questão de despachar. E aí às vezes tem que falar com transportadora e etc. Mas é uma alternativa interessante aí agora, investimento para isso, né? Às vezes tu vai ter o investimento do teu estoque inicial e talvez nem custo tu vai ter da plataforma, como a gente falou aqui. Aí dependendo da plataforma, se tu vai personalizar, tu pode ter um custo aí. Então, talvez vai ser um custo aí semelhante até de uma cervejaria cigana, né? Talvez tu consiga começar aí com 5, 6, 10 mil reais, tu já consegue, né, movimentar alguma coisa aí. Né? E daí, claro, tem, né, nem vamos entrar nas complexidades da questão de entrega aí, mas em termos do dinheiro, né, é mais ou menos nessa linha aí. Né? Então, não sei se, Thaline, mais alguma consideração em relação a esses pontos, enquanto eu olho as perguntas aqui? Sim. Não, acho que só a gente considerar assim, existiu em algum momento da história, que certamente faz tempo, que a gente podia ser uma coisa só, né? Então, cada Uhum. vez mais vai ser uma questão de a gente estar presente em todas essas formas, assim. Tem que ter o atendimento Sim, no bar, tem que ter o delivery, tem que ter a parceria, tem que estar lá no condomínio, etc. São todas as ações que vão reforçando de novo o relacionamento, não só com outras empresas, mas também com os clientes e vai dando visibilidade para a marca, né? E sim, alguém perguntou ali sobre a questão da marca. No final das contas, isso. a gente tem que considerar que tudo isso, todos os esforços, a marca é o que vai mais do que o logo que a gente encomendou pela internet, né? A marca está representando toda a reputação, toda a qualidade, a promessa de atendimento, a promessa da Uhum. experiência. Então, no final das contas, um trabalho bem feito, a marca tende a se tornar, inclusive, um ativo mais representativo do que o próprio investimento físico, né? Sim, Então, sim. vamos dar um trabalho a gente começar um negócio, sim, mas dá mais trabalho a gente construir uma imagem bacana da marca no mercado. Então, é muito, 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 muito importante a gente ver se a marca está disponível, a gente registrar a marca para garantir que, enfim, um tanto mais de segurança para o negócio, né? Aham. Não, exatamente, né? Porque eu sempre falo, o problema não é alguém usar a tua marca também. O problema é outra pessoa ir lá e registrar a marca. Aí tu não vai poder usar. Então não tem nem, cara, custa ali 400, 600 reais, sei lá, 400 ou 600 reais, né, para refazer o registro, 180 para dar entrada e 200 e pouco, 250 quando sai o decênia para 10 anos. Então, cara, não tem nem discussão, né, cara? Na dúvida vai lá e registra, né? Que aí tu tá garantido aí, né? Aqui depois eu passo aí, Felipe.
Aqui, ó, a Flavinha aqui, é muito legal as empresas se juntarem com as forças de venda. Isso é muito importante, né? A gente tem que unir forças aí. Lembrando, né? Tá todo mundo jogando contra a gente, né? A gente é 1% do mercado, a gente tem os 99 jogando contra a gente. Se nem nós vamos se ajudar, né, cara? Como é que a gente fica nessa história aí, né? Aí o Davi, ó, já viram o WhatsApp ser bloqueado pela venda de cerveja? Sim, vários, né? A princípio, esse tipo de venda, sim, a princípio é vedada pelo aplicativo ali. Mas aí, enfim, isso tem que realmente, né? Essa questão da venda de cerveja. Só que o exemplo que eu estava falando aí, Davi, era do Gumer, né? Encaminhando a mensagem. Então, não é. Enfim, mas é uma boa questão para se levantar, né? Ver se isso aí talvez não possa gerar algum tipo de problema. Aí, no caso, né, usa o Gumer Pago daí, né? Que aí vai estar todo o processo ali do pedido por dentro do aplicativo. Também o Mário perguntando, né, se ele quer deixar os growlers nas pizzarias do bairro, 50% pago na entrega e 50% no pedido seguinte até 7 dias. Viabiliza? Eu acho que sim, cara. Tem que fazer as contas aí, mas na verdade tu não tá consignado, né? Tu já tá recebendo 50% quando entrega, né? Então, enfim, aí dá para avaliar, cara. E, às vezes é o jeito, né? Para o cara abrir o mercado e muitas vezes o pessoal às vezes coloca as geladeiras e assim por diante, né? Ó, o Davi, para quem não conhece, ele é o cara da Redcore, né? Já ganhou medalha em Blumenau, inclusive, né? Com as cervejas. E aí, e o Davi também tem uma fábrica agora, né? De equipamentos para cervejeiros caseiros aí, que é a Roots Brew, R-U-T-Z, né? Como se fosse Roots, né? Mas é R-U-T-Z, que está fazendo os equipamentos realmente muito, muito legais, né? A gente adquiriu um a pouco para os nossos projetos de elaboração de receita, e inclusive com um destilador que dá, né? Podemos produzir gin e outras bebidas ali também. Então, né, procurem aí qualquer coisa, também me chamem no WhatsApp, chamem o Davi aí, né? Ó, aí, ó, recebemos o registro definitivo de uma marca de equipamentos que estamos fazendo menos de um ano. Então, olha aí, pessoal, tem que fazer, né? Isso aí é desse jeito aí mesmo, né? Então, bom, aí, ó, o professor falando, que inclusive temos um, exatamente, né? Esse equipamento que eu estava falando aí, que o Diogo aí, né? Estamos produzindo as receitas aí para os clientes aí da Beer Business, aí estamos já, agora estamos com 15 projetos de receitas ativos, né? Sendo até um é de hard seltzer, inclusive, que a gente está desenvolvendo aí, são muito legal. E o Mário aí da Mandica também da EB, às vezes manda umas amostras de produto lá, quebra o galho aí pra gente aí. Então, pessoal, eu tinha prometido que ia deixar uma surpresa pro final aí, tá? Então, o que eu, né, vou falar aí para vocês? A gente, lá no Instagram da Beer Business, ali no Many Link, tem um link, tá? Exclusivo para entrar num grupo de WhatsApp, né? Que é um grupo que a gente vai utilizar para a gente fazer um lançamento na semana que vem do curso de cervejaria cigana, né? E o curso de cervejaria cigana, ele acaba abordando muita questão de plano de negócio, né? Então, mesmo que tu não queira fazer uma cerveja cigana ou, né, tá pensando em algum outro tipo de negócio também e quer pensar e validar, né? A gente tem o curso de Brewpub também, que é específico ali para Brewpub, mas para um Tap Room, às vezes, ou até para a questão da cervejaria cigana, o e-commerce, né? Algum outro tipo de modelo de negócio, a gente pode começar, né, com esse curso aí. Então, a gente vai dar um baita desconto, vai ter um bônus também. Só que esse grupo, claro, né? Aquela velha história de lançamento, né? Vai ter vagas limitadas também, vai ser só para esse período que a gente vai fazer o lançamento na semana. Então, entrem lá no grupo que nós não vamos ficar enchendo vocês de mensagem e tal, nós só vamos começar a movimentar o grupo segunda-feira, que é a segunda-feira que nós vamos divulgar isso de fato, impulsionar ali no Instagram na Beer Business, né? Então, eu estou falando agora, tipo, adiantando para a galera que ficou conosco aí até no final da live, que ficou interessado nos pontos que a gente está falando, está vendo que é interessante, né? Pensar nessa questão do planejamento, a gente vai ter essa oportunidade. Então, entra lá no grupo de WhatsApp, que aí, né, se fechar, né, vocês já estão dentro lá e a gente vai estar informando o pessoal por ali, tá? E então, para a gente encerrar a live, não sei se até tem mais uma pergunta aqui do Everton, né? Já temos a nossa marca, o Everton foi nosso aluno, né? Tem a Sacramalt, né? Também está já produzindo a cerveja dele.
E a pergunta que não quer calar, micro cervejaria ou brewpub? A minha resposta é brewpub ou o quê? Né? Então, cara, vai certo pro brewpub, cara, não tenha nem dúvida, né? Eu acredito muito nesse modelo, né? Enfim, mas é uma brincadeira, mas é aquela coisa, né, Everton? Tem que, como eu falei antes, tem que avaliar como é que é a situação no mercado aí, né? Se tem, né, essa possibilidade da cervejaria ser um negócio legal, pô, show de bola. Mas em termos, assim, né, de todas as coisas que nós falamos aqui, nós falamos, né, comparando os modelos de negócio, eu acredito muito no brewpub, né, como um modelo muito mais, né, sustentável, né, e que vá dar um retorno melhor, né. Então, o Davi Melhor também, né, que ainda, tem... Oi, diga. melhor ainda com uma produção que alimente outros bares. Aí você abre Exatamente. a própria rede de bares. Pronto. Exatamente. Às vezes tem um brewpub e aí, claro, né? Dependendo da forma ali, tu pode ter um brewpub que tem uma capacidade maior de produção, né? E aí, dependendo de como é a legislação do local, porque aqui em Porto Alegre o brewpub pode só vender dentro do estabelecimento, mas é uma questão local, não vale para todo o Brasil isso, né? Vale aqui para Porto Alegre. Você pode ter os seus tap rooms espalhados, né? Então tem um lugar central para produzir e você tem os espaços ali para receber e replicar isso, né? E daqui a pouco, até com essa questão que a Thaline falou, tem uma cozinha centralizada para a produção do alimento, e no Tap Rooms tu tem só a questão da finalização ali, tem um forno, né, que faz isso e fica show de bola. Inclusive, um que faz isso muito bem é o Chopp do Mestre, né, do meu amigão lá, o Baroni. Ele tem, né, ali em Santa Catarina, e ele fez um projeto muito legal nessa questão de ter uma cozinha central e ter a finalização, e são quiosques no meio do shopping, assim. Então é um modelo também que pode ser, né, interessante aí, tá? Ó, e o Artesanais Beer Boa Noite aí também, né, os alunos aí também, tanto da Beer Business quanto da Unicesumar junto aí. Então, pessoal, né, por hoje, eu não sei se vocês têm mais alguma questão, alguma coisa que vocês queiram colocar aí, acho que falamos bastante por hoje, né? Então, enquanto se vocês forem dar uma, pensando, Thaline, considerações finais aí para a gente encerrar a live aí. Ah, considerações finais, bem de início, assim, pensa o porquê que você quer empreender, quais são, faz um mapeamento de pontos força, de conhecimento, de expertise que você já tem. Pensa no quanto quer investir, o quanto quer se incomodar também, né? E quando o pessoal não tem experiência ainda enquanto empreendedor, se você conseguir ir fazendo aos pouquinhos e aumentando a complexidade da operação aos poucos para você também ir se desenvolvendo com isso é melhor, assim. Porque senão, Uhum. às vezes o pessoal começa sem experiência com um negócio grande demais ou complexo demais, né? E aí a gente acaba meio se embananando no meio do caminho. Então, tudo que dá para testar menorzinho e ir amadurecendo, você tem um crescimento mais consistente. Ou do outro modo, enfim, vai achando parcerias ou busca suporte para fazer enfim, complementar essa expertise para tocar o Sim, sim. negócio. E no que precisar, estamos aí. Aham. Ó, Felipe, faz para te fazer a. Ele disse que queria fazer um estilo aí, que deu com o copo da Arnessa aí. Então, ó, vai lá. Beleza aí. Então, então também, assim, ó, pessoal, muito obrigado a todos aí, né, que acompanharam aí até o final. A gente realmente falou muita coisa legal aí, né? E até, não, essa eu vou ter que parar o meu para falar. O Mário falando de hambúrguer de costela com camarão, cara. O que é isso? Ok, quando o Mário abrir lá, abrir o pub dele, teremos que ir até abrir o pub para provar isso, porque hambúrguer de costela com camarão, eu nunca vi, né, cara? Mas é uma figura, ele faz muita cerveja boa também, então eu vou dar esse voto de confiança aí no hambúrguer de costela com camarão aí também. E aqui, ó, artesanais aí, ó. Aí. Então, pessoal, obrigado aí, né? Pela presença. Como eu falei, né? Quem puder, aproveita, entra lá no grupo se tá afim, né, de fazer o curso, né? Que a gente realmente vai dar um desconto bem legal, vai dar um bônus ainda também. E lembrando, cara, tem que planejar o negócio, que nem a Teline falou, pensa se é aquilo ali que tu quer, vê que tipo de negócio é mais legal para ti e faça um planejamento, pessoal. É dizer assim, ó,
a gente pensa nas alternativas, pensa no custo, né? Faz toda uma análise para ver se aquilo ali vai dar retorno ou não, né? As consultorias que a gente faz também são muito focadas em cada tipo de negócio do cliente. A gente tem um método de trabalho, mas cada cliente é um tipo de negócio, então não é uma fórmula que a gente aplica para todo mundo. A gente tem que entender e adequar as coisas que a gente aborda aí. E assim, ó, muitas vezes, cara, a consultoria que a gente faz cara, 0,1% do investimento, né? Se dependendo da quantidade, vai lá que chega a 1% do investimento. Cara, perto do que se corre de risco e de erro que se pode fazer, isso é nada, né? Então, por exemplo, pô, num Brew Pub, só que nem a Thaline falou, tem fogão de 1.000 e tem fogão de 50 mil, né? E daqui a pouco só num fogão ou num forno que tu compra errado, né? Esse erro na aquisição já saiu mais caro que a consultoria. Então, também, né, sempre consideram, pode até nem ser a Beer Business, que seja algum outro profissional, mas procurem ajuda, né, para começar. É um ambiente complicado, é um ambiente que, né, muito competitivo, a gente está vendo isso muito agora também com a pandemia, né? Então, né, sempre procurem, né, se informar, ter pessoas, né, qualificadas e, se pudesse, a gente vai ficar muito feliz também de colaborar com o projeto de vocês aí. Então, acho que por hoje tá bom, né, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado aí. E teremos mais lives aí na sequência com mais assuntos aí falando sobre negócios, sobre o mercado cervejeiro. A gente certamente vai ter mais oportunidades para conversar aí. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar aqui. Boa noite aí, Thaline. Obrigado. Muito Tchau, obrigado. tchau. Boa Obrigado noite. a todo mundo. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.